Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Annelice. Meu nome é Captunes, meu amor, estamos aonde? Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você acompanhar os reacts ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui um vídeo do Grit, como o Blue Lock mostra o egoísmo que te falta. O egoísmo que O te egoísmo falta? Que me falta? Não falta, não. Falta não? Não, falta Falta não. não, falta. Vou me inscrever aqui no canal dele, vou deixar o meu like. Já aproveita, inscreva no nosso canal e deixa seu like. Aí tem aqui o olho do Isaac. Isaac. Eu chamo de Isaac. E ego. Ficou bonita essa sacada aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Gol. Enquanto geralmente é egoísta, uma pessoa que é centrada em si mesma e focada unicamente em seus próprios desejos e necessidades. Enquanto geralmente é entendido que ter autoconfiança é importante nos esportes, a ênfase específica em ser um egoísta é o tema central de Blue Lock. Mas o que realmente significa ser um egoísta? E por que isso parece importar tanto assim? É, tipo, uma premissa diferente que a gente viu em Blue Lock, porque normalmente é sempre... Não, é o poder da amizade, sabe? A união faz a força. Blue Lock, foda-se, se vira sozinho. Não, pra mim é uma coisa super estranha, que é um time de 12? É 12? Eu não sei quanto é que são. Acabei de sei, não, acho que é 11. É 11, 12, não sei. É 11, é 11. Mas, tipo, é um time gigante. Como é que tu vai jogar individual num campo enorme com um time junto contigo? É foda. O Japão perdeu a Copa de novo. Após ter fracassado em entrar nos torneios nacionais por não recusar um passe, Isagiuchi, o nosso protagonista, recebe o convite para o Blue Lock, um projeto de ego de um pate, que vai juntar 300 atacantes com menos de 20 anos de todo o Japão em uma prisão para treinar e ser testados, onde na derrota é tirado deles o direito de jogar na seleção japonesa de futebol um dia. Segundo o ego, os melhores atacantes do mundo têm algo que falta nos japoneses devido à sua cultura de priorizar sempre os outros. Clóvis de Barros Filho até escreveu um livro, Shinsetsu, O Poder da Gentileza, baseado nos japoneses. Então eles realmente são pessoas muito gentis que se preocupam muito com os outros, até a ponto de se prejudicar. E o que faltava nos japoneses, segundo o ego, era uma vontade de marcar gols maior do que a de vencer em equipe, um senso de importância própria, o egoísmo. E Sagi fica maravilhado com o que ego fala. Ninguém ensinou isso pra ele antes. Como ser egoísta pode me ajudar? Fora do futebol, essa é uma característica presente em diversas pessoas de sucesso. Eu tô dizendo pra você ser estrategicamente egoísta. Eu me tornei egoísta, não era. Egoísmo é uma coisa ótima. E como no Blue Lock, o bom do egoísmo tá muito mais atrelado ao fato de se priorizar do que em ganhar ou se achar melhor do que os outros especificamente, sabe? Igual o Barô. Ele tá em tomar decisões como a de chutar pro gol ao invés de passar a bola, que levam Única e exclusivamente você e o seu futuro em consideração. Ser egoísta na vida é colocar a sua prioridade em prioridade. E o que mais te atrapalha hoje, assim como o Isagi que escolheu passar, é falar sim pra tudo. Porque como você vai ter tempo de fazer suas coisas, você tem que ajudar 10 pessoas diferentes pra continuar sendo o queridão. As duas regras do não, que eu aprendi com Joel J, escritor e recordista olímpico, me ajudam a saber se eu realmente devia falar não pra alguma coisa, e quando eu decido falar não, eu consigo falar não sem me sentir culpado. A primeira é simplesmente pensar. A resposta que eu quero dar pra essa pergunta é com certeza absoluta um sim? Se ela não for, ela deveria ser com certeza absoluta um não. E esse não, com certeza vai doer na pessoa. Mas, segundo a próxima regra do não, pense e, se necessário, até diga pra pessoa: não é contra você, amigo, é a favor de mim. Não é contra você, é a favor de mim. Eu tô repetindo pra ficar na sua mente mesmo. O não é uma faca apontada pro outro, é um escudo que te protege. A vontade genuína de Sagi na frente do goleiro no episódio 1 não era de passar a bola. Tanto que ele não procurou alguém pra passar por conta própria. Pediram pra ele passar. E o que fez perder foi negar a sua vontade genuína. Enquanto eu pesquisava isso e comparava com o Blue Lock, eu pensei: caralho, o que ser egoísta tem a ver com se achar melhor que os outros? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se amar a ponto de não se desagradar pra agradar os outros, sabe? E foi aí que eu olhei pra uma das coisas mais importantes do Blue Lock, Azar. Algo que tem o poder de te impulsionar 10 vezes mais rápido do que o normal. A competição. É,
Por que você acha que a tecnologia avança tão rápido? O egoísmo é necessário aqui no Blue Lock, mas Ego também quer que os vencedores vejam a derrota de seus oponentes e se acostumem com isso. Não existe poder da amizade no Blue Lock, rapaziada. Um exemplo disso é o concurso público. Se você estuda 2 anos pra passar no negócio, é tu e mais 3.000 pra 3 vagas. Quem entrar, tá com a vida feita, tá ligado? Aí tu passa e fala, não, coitado dos outros 2.297 participantes. A gente tinha que entrar todos juntos. Cara, não, velho. Não funciona assim. Tu vai agarrar a vaga com unhas e dentes e foda-se quem reprovou, tá ligado? Você foi o melhor e acabou. É preciso se acostumar com a ideia de que enquanto você ganha, pessoas estão perdendo, só que também estão correndo pra te passar. E é esse gás da competição que pode te impulsionar pra frente. E como tu pode usar isso se não tá competindo com ninguém, ou pelo menos não vê que tá competindo com alguém? O canal gringo Emo Analytics ensina a forma que ele usa e consegue resultados absurdos. Consiste em criar uma ideia de rival, alguém com as mesmas condições que você, com o mesmo corpo que você, mesmo objetivo que você, só que uma pequena diferença. Essa pessoa não dá ouvidos à preguiça e tem prazer em continuar cumprindo tarefas porque sabe justamente que você, o rival dela, tá no sofá. Esquisito? Talvez. Funciona? Vamos ver. Eu tô aplicando isso desde o dia que esse roteiro foi reescrito, né? 11/4/2020. Cara, é um vídeo diferente, né? Tipo, eu vim ver Não é nada do que eu tava eu vim imaginando. ver um vídeo sobre anime e eu tô tomando lição de moral, tá ligado? Do cara, uma lição pra vida. E que doideira. Totalmente diferente do que todos os vídeos que a gente viu até o Surpresa momento, pra sabe? caramba, porque o roteiro... Quando eu vi que o roteiro tava caminhando pra isso, eu falei, uai... E o poder da amizade, caralho. Não é assim nos animes, nas séries e filmes? Porque pra quem sabe nas lives, eu sou a pessoa extremamente do poder da amizade e do amor. Caralho. 2024. E eu vou continuar aplicando por 100 dias. Só que eu concordo com tudo que ele falou até o momento. Principalmente muita gente conheceu a gente recente, né? Muita gente conheceu a gente recente, tanto que hoje a gente tem 4 vezes mais o canal. Hoje a gente tem 40 mil inscritos, praticamente. E a gente tem... É um número considerável, tipo, eu digo que a gente abria mais da nossa vida e da galera ali os primeiros 10 mil, sabe? Então muita gente acaba não conhecendo a gente, eu concordo muito com isso aqui, então eu acho que a gente tem muito pra falar também durante, se precisar, mas principalmente depois no final. Mas até então, concordo, roteiro ótimo, tô gostando do lado que ele tá levando. E é uma parada foda e principalmente necessária. Todo mundo precisa ouvir. Esses dias eu tava no refeitório do meu trabalho e um amigo meu perguntou por que eu comia tanta beterraba, né? E a beterraba é bom pra quem corre, né? Daí eu falei pra ele bem assim, cara, olha ao seu redor. Tava nós dois sentados na mesa, não, nas cadeiras, e com as 20 pessoas ao nosso redor, sabe, no refeitório. E tipo, você tinha umas 3 pessoas comendo salada também, pelo menos na quantidade que eu tava comendo. Era muito, sabe? E eu falei pra ele, não tem ninguém comendo salada, é só nós, velho. Essa parada é motivo pra caralho. Você pode sim querer competir com alguém de verdade, tanto que o prazer que eu sinto em comer salada é justamente de saber que quase ninguém no meu meio faz isso, sabe? Mas cuidado, mano, ao competir ou declarar um rival mentalmente em alguém da internet, você só vê o que aquela pessoa tá postando, sabe? Você não sabe como que tá a mente dela por trás de tudo aquilo, qual é a condição que ela tem, se na corrida que vocês correm, ela largou junto contigo, largou atrás de você ou quilômetros à frente. Aí tu vê ela lá trabalhando e fica se culpando por não estar tão intenso, sendo que talvez, mas assim, só talvez, as condições de vocês sejam diferentes, saca? Então toma cuidado. Por isso que no vídeo de Vinland Saga eu disse que você tem que ser melhor que você mesmo e só você mesmo, mas ao contrário, a competição desse vídeo é pra colocar você em um estado elevado de motivação, aquele sentimentozinho de, se ele faz, eu faço também. O seu rival não é imparável, ele ainda é um ser humano com as limitações humanas. Ele respeita esses limites, que são os mesmos que os seus, mas aquela coisinha que você já podia ter parado de fazer, ele já parou faz tempo. E enquanto você apanha pra isso, ele tá dando risada da tua cara. Então começa a competir. Por isso que o Isagi na primeira seleção vai atrás de alguém mais forte do que ele, porque ele podia ter chutado a bola no monge e ficado de boa, sabe? Mas ele ia ter alguma melhoria nisso? Não, cara. O negócio é ir atrás de desafio, mano. E uma das partes mais importantes desse vídeo, que até me surpreendeu com a complexidade do tema abordado por um simples mangá de futebol, tem como
peça central do desafio, e a gente já vai chegar lá. Isagi passa a primeira seleção e começa a fase dos jogos, onde ele destrói o sonho de 11 jogadores, e depois disso ele internalizou tão profundamente a mentalidade de se desafiar e ir contra os melhores, que no 3 vs 3 ele vai contra quem? Itoshi Rin, simplesmente o número 1 do Blue Lock, pesado. O que acontece? Ele perde a partida, perde o amigo Bátira e regride pro 2 vs 2 com Nagi. Talvez ele tenha perdido porque lhe faltava habilidade, ele não sabe. Mas eles vão contra Barou e Naruhaya agora. E ele vai ser desclassificado com certeza se não achar algo novo pra aprender. Algo na partida deixa extremamente balanceada, que é o fato de serem times compostos ambos por um gênio mega talentoso e um jogador mediano sem talento. A partida tá acirrada e se Isagi perder já era pra ele. Nem nos sonhos Barou ia escolher ele ao invés do Nagi. O que ele precisa aprender pra vencer? Quem ele vai devorar? Não dá pra tentar controlar a bola como o Nagi, isso exige talento. Não dá pra copiar o físico do Barou, isso são anos de treino. Mas o jeito que Naruhaya se move pelos pontos cegos, sim. Pra matar o seu eu mais fraco e se igualar aos gênios, ele aprende coisas novas que ele nem sabia que existiam. Antigamente eu pensava que matar seu eu mais fraco era algo tipo, vou quebrar meus hábitos ruins aqui, vou ficar sem videogame, não sei o que. Mas o que realmente é matar seu eu mais fraco, mano? É se permitir ser destruído e reconstruído, reescrever por cima de suas conexões neurais. Porque se você parar pra pensar um pouco, o que é aprender? Parte de aprender coisas novas é tipo, tu vai morrer um pouco no processo, tá ligado? Vão morrer suas ideias antigas, seus preconceitos, suas formas de fazer as coisas. Tudo isso morre conforme você aprende coisas novas. E no Blue Lock e na vida, a chave pra você descobrir o que aprender é olhar pras pessoas ao seu redor, cara. Elas estão no mesmo nível que você, tá ligado? Mas com certeza fazem algo melhor que você. Algo emulável, algo aprendível, algo devorável. E essa é a chave da vitória de Isagi. Ele continua aprendendo o que dá pra aprender com seus oponentes enquanto os enfrenta, usando suas habilidades e pensamentos para melhorar seu próprio estilo de jogo, devorando um por um e escalando a montanha de corpos do Blue Lock. Eles ganham e escolhem Barou. Vão contra um time composto por Hell, Chigiri e Kunigami e escolhem Chigiri. Agora a confiança do Isagi tá aumentando, hein? Mas ele perde. Após aprender as novas habilidades, ele alcança um nível de previsão de jogo e visão de campo igualado a Itoshi Rin, que coloca os dois emparelhados em questão de habilidade. Presta bem atenção no que eu tô falando. Eles estão emparelhados em questão de habilidade na partida do 5 vs 5. Habilidade. Mas após Bátira se livrar do monstro e caminhar ouvindo a sua própria voz, driblar 3 defensores sozinho quando todos pensaram que ele ia passar a bola, Isagi aposta que ele vai perfurar a defesa e bloqueia a bola. Naquele instante, a jogada de Isagi com certeza superou a de Toshin. E se a bola tivesse atingido o pé de Isagi em um ângulo 1 centímetro acima ou abaixo, as coisas seriam diferentes para aqueles 8 jogadores. Mas a bola cruelmente cai nos pés do vencedor. Indignado com sua derrota, Isagi pergunta: Kim olha nos olhos do Isagi e diz: Nossa, mano, essa resposta dói até no estômago de quem escuta, velho. Mano, é sorte. Sorte não existe. A gente vive no mundo de talento e esforço, cara. É meritocracia. Como é que o cara mete sorte no meio do bagulho, tá ligado? É só pra deixar a gente com raiva. Mas é aí que tá o X da questão, meu caro ouvinte. No momento em que Bátira chutou, todos os jogadores pararam de correr ou diminuíram a velocidade, se contentando em assistir o gol. Menos o Isagi, que apostou no Bátira, sabe? E mais uma pessoa, Itoshi Rin, que sabia que só existia um lugar no campo onde ele poderia chutar sem os defensores o atrapalharem caso a bola viesse para ele. Sorte é um encontro de capacidade e oportunidade. Ego explica que se você é atingido por uma cagada de pombo, você pode falar que foi azar, mas se olhar, vai ver que o chão onde você estava também estava todo cagado e que nos fios de luz acima da sua cabeça tinha um monte de pombos. Então, sem perceber, você se colocou no caminho do azar. Sorte não é simples acaso, nem algo que pode ser encontrado em qualquer lugar.
Na verdade, é algo que cai só sobre aqueles que estão onde ela pode cair. João é um escritor empenhado. João passou um ano escrevendo o livro que ficou ótimo. É o melhor livro que ele já escreveu. E quando ele termina, envia um manuscrito para a editora dos sonhos dele, mas é rejeitado. João tinha a habilidade, mas fracassou porque estava exposto a poucas oportunidades. João não teve sorte. Lucas é um escritor também. E ele é muito falante, sabe? É um cara desenrolado, tá em todos os eventos de escrita, convenções, tem contato com vários editores. E por falar que estava escrevendo um livro, ele recebe 10 propostas antes mesmo de terminar a sua obra. Mas ele só passou 3 meses escrevendo o livro, que apesar de ser aprovado em 2 das 10 editoras, até por causa do carisma dele, é um fracasso de vendas. Lucas fracassou porque lhe faltou habilidade. Lucas não teve sorte. A equação da sorte de Sêneca diz que para aumentar a chance de termos sorte, o que podemos fazer é melhorar nossas capacidades, ou seja, estudar, treinar, e os jogadores fazem isso no Blue Lock, segundo o ego, para aumentar a inevitabilidade de seus gols. Quanto mais você treina, mais inevitável fica que você faça um gol. Mas o mecanismo de sorte de ego diz que devemos perseguir a sorte, prevendo onde ela pode cair e se colocando lá. Então, além de buscar se expor ao caos do mundo em busca de oportunidades, o que devemos prioritariamente fazer é melhorar as nossas capacidades, velho. Por isso eu falo, mano, tudo que eu sei de ciência do comportamento humano, sobre como eu funciono, que me faz ser capaz de me usar, isso é bem esquizofrênico, mas presta atenção, o que faz eu ser capaz de me usar como peão no xadrez da Isso é meio Também. esquizofrênico, me quebrou, velho. vida, eu aprendi no Gostei que ele reservatório de ficou dopamina. Inclusive, ele tem a aula lá de como falar em público, que ele reforça que Ele tá falando do reservatório da Aham, RD. sim. você tem que se expor e os caralho, tá ligado? Depois que eu realmente comecei a aplicar a aula, velho, a minha timidez melhorou pra caralho, mano. E quando eu falo pras pessoas que eu era tímido, já aconteceu umas 3 vezes das pessoas não acreditar que eu era tímido, sabe? Não importa o que quer que seja que você queira melhorar, mano. Se você souber como funciona você e o seu cérebro, você vai se destacar no longo prazo. E o melhor lugar pra isso é o RD, velho. Confia na minha cal. Eu não ganho nada pra te falar isso, sim, eu não sou patrocinado. Eu só tô recomendando algo que me mudou e no processo Legal. eu tô treinando a fazer publi, né? Porque caso eu tenha a oportunidade de ser patrocinado algum dia, eu já vou ter a capacidade pra agarrar essa oportunidade e, consequentemente, ter sorte. Não importa quem você é, onde você nasceu ou quanto se esforça, a sorte vai cruzar seu caminho uma hora. E se você deixar pra agir só quando você vê ela na sua frente, vai ser tarde. A sorte encontra aqueles que estão verdadeiramente preparados pra lutar. A sorte persegue a coragem. Depois da explicação de ego, os players têm a experiência de jogar com oponentes de nível mundial, levam uma surra e recebem a notícia de que o Blue Lock será fechado a menos que um time formado por 11 atacantes do Blue Lock vença a seleção do Japão. Ego define o top 6 jogadores que mais se destacaram no Blue Lock e os coloca como titulares garantidos nessa partida. E não, o Isagi não tá no meio. Meu Deus! O Prota só se lasca. O autor prefere criar personagem novo, cara. Como é que o Isagi não tá lá? O autor prefere inventar 4 personagens que a gente nunca viu ao invés de botar o Isagi lá, velho. Porra, mas eu entendo, senão não seria um desafio. Me acalmei. Todos os outros jogadores, com exceção de Bátira, terão apenas uma chance de se destacar. Em uma partida 5 vs 5 com 2 dos top 6 no time. E eu não sei se vocês percebem isso, pesada, mas eu tenho a impressão de que sempre que começa uma nova seleção, há uma sensação de perigo iminente pro Isagi, sabe? Sempre os oponentes são monstros mais fortes do que ele, sabe? Sempre é um desafio. E essa palavra é a chave pro que fez Isagi conseguir se destacar. Ele até consegue ler o jogo, pensar e prever a partida, mas ele não corre e não acompanha os monstros justamente porque ele perde tempo demais pensando antes de agir. Ele vê, pensa e corre. Desse jeito não dá certo, sabe? Ver, pensar e correr. Ver, pensar e correr. Mas e se for o contrário? Isagi vê a bola e para de pensar. Por alguns segundos ele deixa suas habilidades treinadas o usarem para escrever o gol, e seus instintos o apontam em direção ao caminho que seu corpo sabe que deve seguir. Passando por Shidou e Rin, que estavam preocupados em brigar entre si, ele ultrapassa os dois, recebe o passe com um chute direto pro gol. No livro Flow de Mihaly alguma coisa, o autor trabalha a ideia de que a felicidade só é alcançada quando o indivíduo está em estado de fluxo, conectado com uma tarefa em sua frente
mente de modo a Já não vi perceber a mais passagem do tempo. Também. Isso acontece em uma situação específica que a gente pode construir segundo o ego através do foco centrado no desafio. Existem duas variáveis na equação do fluxo: dificuldade da tarefa e habilidade do player. A diferença entre elas pode te colocar em um estado de ansiedade ou em um estado de tédio, mas na meio-quinha ali, quando você compreende e domina suas habilidades, seta um objetivo coerente para você, ou uma tarefa que não te deixa ansioso por achar que não consegue, nem entediado por achar fácil demais, você entra no flow quando quer fazer algo que te desafia. E esse estado de flow só pode ser alcançado com algo que você tenha treinado, tá? Então não vai tentar escalar uma montanha hoje e entrar no flow, tá ligado? Vai ser horrível, seus dedos vão doer, tu não vai saber o que fazer. Cara, eu lembro a primeira vez que eu fui correr, eu tava empolgadão porque eu tinha visto aquele anime de corrida, tá ligado? Aí eu botei o tênis, saí pra correr. Falei, não, é nóis, vamos correr, vamos correr. Quando eu cheguei na segunda quadra, velho, nossa, Já minha fez panturrilha tava isso? explodindo, cara. Eu falei, caralho. A gente já fez isso. Já fez isso. Muito por conta desse mesmo caba Do Wesley. Wesley. Por Culpa conta, sua, culpa uma sua canelite. também. Hoje tu pegou uma Ah, canelite sim, de na uma verdade a semana. culpa não é dele, a gente só parou o vídeo no momento errado. Foda, né? Quando tu tá ali Pô, na Ansiedade. ansiedade, tu tá ali, não vai dar certo, é que não, é nós, tá ligado? Vamos lá. Nossa senhora, foi horrível. Velho, daí eu tive que andar, né? E Fui era obrigado a frio andar. também. Não aguentava mais. O flow é um estado em que usamos as habilidades que adquirimos com treinos sem precisar pensar nelas. O que nos permite fazer as coisas com o coração, com a intuição, ao invés do cérebro. E um adendo que eu acho que ninguém ainda viu, mas o capítulo do mangá em que Ego explica o estado de fluxo, no caso, quando um player segue o seu instinto, é o capítulo 111, que coincidentemente é o número na camisa do Shidou, tá ligado? Eu falei, caralho, que massa, velho. O Ego explica o flow no capítulo do player que tá só jogando por instinto toda hora, sabe? Sem pensar. Deixa no comentário se você tinha Legal. percebido isso aí. Por exemplo, se você é um escritor, seu cérebro já trabalhou quando você tava aprendendo a escrever. E quando tu estudou estruturação de frases, quando tu pesquisou referências, e agora na hora de criar o seu texto, você tem o seu material ali, você deixa o seu coração usar as habilidades que seu corpo e cérebro aprendeu, sabe? Quando você parar e olhar pro relógio, vão ter se passado horas e você tava tão imerso na tarefa que não viu. Some of the best editing I've ever done, I cannot explain. But I can tell you what I was feeling when I edited it. Segundo a filosofia do taoísmo, no estado de flow, o indivíduo passa a ser algo mais complexo. Ele experimenta um estado de êxtase conectado não só com a tarefa, mas com o todo, quando tá mergulhado no seu desafio. Esses dias eu experimentei isso editando vídeo, sabe? Algo que me atrapalha bastante pra entrar no flow é o PC esquentar e travar. Mas agora eu comprei um cooler externo, tá de boa. Nossa, mano, esse negócio do PC ficar Ventilador. travando quebra total a vibe, sabe? E nesse dia específico eu coloquei o PC na cozinha, que era mais fresco, e comecei a fazer as animações de keyframe. Mano, teve uma hora que eu nem sabia o que eu tava fazendo, cara. Eu só tava fazendo. E quando eu vi, era hora legal. Edita pelo After. Nossa. de trabalhar já e eu tinha feito uma boa parte do vídeo e queria continuar, porque eu tava gostando, sabe? Naquela época eu já tinha ouvido falar sobre Flow, mas eu não tinha pesquisado tão a fundo como eu vi agora fazendo o vídeo do Blue Lock. Nossa, Tá, o isso, mangá é isso bonito. aí é uma parada. Eu vou ter que ler esse mangá. Agora eu leio mangás. Hum. Isso é uma parada que eu acho que todo mundo em algum momento passa. Todo mundo em algum momento já entrou no estado de flow, só que às vezes é uma parada inconsciente, né? Nem sempre a pessoa sabe. Porque nem sempre também vai ser como se fosse o botão que tu vai lá e clica, sabe? Não é simples, tão simples quanto parece entrar no estado de flow. Mas também não é complexo, Mas também não é uma coisa de outro mundo. sabe? É uma parada... E é Com foda tempo, estudar. É com muito legal estudar tempo. sobre isso, sabe? Sim. Tipo, é uma parada que hoje em dia a gente meio que deixou de lado, principalmente porque a gente cria conteúdo de entretenimento. Uhum. Mas a gente já foi muito imerso nessas paradas de produtividade, de autoconhecimento, de se usar. Lá ele pega mal, né? Pra poder ter alta performance, né? Principalmente que a gente tinha empresa. Então Todo mundo dependia muito, principalmente com prestação de serviço, aquela parada. Tipo, quanto mais você consegue desempenhar,
mais receita para a empresa a gente gerava, mais clientes a gente conseguia, melhor os nossos serviços, mais rápido a gente conseguia entregar numa qualidade maior. Então, essa parada da produtividade, ela foi uma parada que a gente estudou muito, por isso que a gente conhece 100% dos nomes que ele Sim. trouxe. As fala sobre referências, isso. os livros, referências, a gente conhece todos. as origens Sabe? da pesquisa dele, todas a gente já Então, leu. isso é uma parada muito legal e que pouca gente conhece, sabe? Principalmente porque não é uma coisa que a gente veja e não é fácil, porque ele trouxe aqui de uma forma muito fácil de consumir usando anime. Nossa, foi genial pra mim. Sabe? Pra mim, a assim, sacada que ele trouxe aqui foi genial, porque quando você não tá muito no flow ou no foco de consumir esse tipo de conteúdo, cara, é maçante, é chato, é horrível. Mas quando, por exemplo, aquele trouxe de uma maneira muito leve, que Foi. dá entendimento de muita gente, pô, não conheço, mas é algo muito legal, você pode usar pra... né, eu acho legal que ele trouxe muitos exemplos. Pô, tem um exemplo do futebol, o próprio futebol, tem um exemplo do trabalho de autônomo como edição de vídeo para projetos próprios, ele falou também sobre a parada do concurso, sabe? Tipo, são paradas que se você usar, você consegue encaixar em qualquer coisa que você faça, de dirigir, ser motorista de uma parada pra vender lojas, pra E ele deixou fazer tão- posts, editar vídeos. Ele deixou muito esmiuçado. Tipo, ele pegou o Blue Lock e realmente trouxe o conteúdo de Blue Lock ligado a esses conceitos de uma maneira simples, esmiuçada, que realmente faça sentido, que explique tanto do anime quanto do conceito. É muito bom, velho. Sério mesmo, Muito bom. tiro o chapéu aqui pra esse cara que O roteiro é sim, sensacional. o roteiro dele ficou muito bom. E não ficou uma parada desumana, sabe? Tem traço de personalidades, Sim. tem... Ele deixou... Ele pegou. Humano, ele, sabe? ele Natural. deixou numa narrativa que eu gosto muito, que é tipo. Nós, meros mortais, podemos usar isso. Não ele, como um ser perfeito da produtividade, tá ensinando quem não consegue. E essa pesquisa revelou que existe um inimigo que nos impede constantemente de entrar no flow pra fazer qualquer coisa. E você sabe do que eu tô falando, né? Nas poucas vezes que eu entrei no flow, eu garanto que o meu celular não tava perto. Porque a gente entra no flow quando é sugado pelos vídeos curtos. Mas isso é algo passivo, feito pra te distrair do tédio artificialmente. E por isso que te deixa mal, sabe? Ego diz que a sociedade é um inferno projetado pra te distrair do tédio e da ansiedade. Por isso a euforia de estar concentrado ativamente em algo desafiador e conseguir realizar algo é uma felicidade que pertence só a você, cara. Isso que é ego. Complexo, né? Pra um simples mangá de futebol. Se você conhece uma obra que é assim, deixa nos comentários aí que eu com certeza quero dar uma olhada. Mas eu duvido. Antes da gente continuar, eu gostaria de dizer que Caralho. esse vídeo tá sendo patrocinado por você que quer ou gostaria de fazer parte dos membros desse canal. O conteúdo que tem lá disponível para os membros já é um erro de gravação desse vídeo. E também vou soltar lá uma versão 1 desse vídeo também, que eu fiz, né? Eu já tinha, até por isso que ele demorou tanto pra sair. Eu gravei todo um áudio, fiz todo um roteiro, gravei o áudio, tinha começado a editar. Só que nesse meio tempo eu tinha lido um livro, eu terminei de ler um livro sobre como escrever melhor, sabe? E daí eu simplesmente não consegui postar do jeito que tava, sabe? Eu sabia que eu conseguia fazer melhor com o que eu tinha aprendido no livro. E daí eu refiz todo o roteiro, sabe? E Caramba, além disso, 14 para as pessoas páginas. que me perguntam como que eu faço os vídeos e tal, eu pensei em deixar para um segundo nível de membros uns guias, né, do que eu fiz para fazer os vídeos, guia da edição básica que eu uso aqui no canal, porque eu uso o CapCut, né, o software gratuito, e eu uso a versão gratuita dele, e o meu PC é uma torradeira, tá ligado? Não tenho, tiver alguma edição mais bonitinha aqui no canal, eu com certeza fiz com o celular, sabe, usando o Light Mode. Mas como muita coisa que eu aprendi me custou caro, seja dinheiro, tempo ou simplesmente a sorte de cair em um vídeo específico, me recomendando um livro específico que mudou completamente minha forma de escrever, tá ligado? Eu decidi documentar tudo isso que eu aprendi de YouTube conforme eu vá aprendendo na próxima peça. Pra quem gosta de me ouvir falar e quer aprender comigo sem gastar o que eu gastei, porque hoje eu sou um CLT que se quiser comprar um curso consegue, sabe?
Mas eu sei como é um cara de 17 anos que mora com os pais querer fazer algo na internet, algum projeto, alguma coisa, e o curso que ele quer estudar tá 1.500, 2 contos, tá ligado? Ainda mais eu sei o que é tu gastar esses 2 contos e entrar numa parada que, apesar de você não conseguir ter resultado, seja por você não gostar de verdade ou qualquer outro motivo, e você continuar apesar de não ter esse resultado porque você já investiu tanto dinheiro e tempo nisso que mudar o caminho, você pensa que seria jogar dinheiro fora. Eu expliquei isso no meu primeiro vídeo, que é a influência dos custos perdidos, né? E errar devia custar menos, sabe? E é exatamente por isso que o acesso mensal da próxima peça é 15 pila e a única coisa que eu vou te prometer, mano, é, se tu não gostar, eu te devolvo o dinheiro, beleza? Como aqui nesse canal, através dos animes, eu quero buscar sempre a próxima peça de conhecimento nesse quebra-cabeça que é aprender a viver como um adulto funcional, como diz o saudoso mestre Ludo Viajante. Parece uma parada tipo reservatório de dopamina, né? Como um aprendiz de youtuber que eu sou, não vai ser diferente. Tem muita coisa que eu quero colocar lá já. Tu pode entrar agora e ver as 3 aulas que já estão lá, aplicar e depois esperar mais pra entrar de novo se tu quiser, cara. Eu não ligo de coração. Sempre que sair aula nova, eu vou comunicar vocês aqui pela aba da comunidade ou pelo grupo de WhatsApp interno da próxima peça. E não, eu não vou me culpar de vender conhecimento em um mundo que existe lives de NPC. O pouco que eu tenho, com certeza, é muito pra quem não tem nada. E é essa gente que eu quero ajudar. Sabe, usou o Flow instintivamente para marcar os melhores gols, mas contra o Japão, eles vão precisar fazer isso de propósito. Ego, na obra, é uma junção de todas essas ferramentas, e todos os players têm motivações fortes para usá-las. Seja não perder, mostrar seu glamour, não ficar sozinho, se libertar dos traumas, suprimir seus medos, ou simplesmente evoluir. Como falhar no Blue Lock significa perder a chance de jogar na seleção, esse medo desencadeia a nossa última lição. Essa parte é meio forte, tá? Então rola pegar um café, dar uma respirada. Eu peguei o meu aqui. Café tá caro, moço. Tá rico. Café tá muito caro. A minha magia é já ter desistido. Você tem um bom motivo pra se mover, que você pode dizer pra você mesmo que não vai desistir nunca, mas continuar parado. Isso é uma mentira pra si mesmo. Então, o que te move? Ego mostra que aquele player que experienciou o desespero, o fracasso e a angústia da impotência é capaz de florescer seu ego, não por querer ganhar, mas sim por jurar a si mesmo que não vai passar por aquilo de novo. Quer fazer comédia? Desiste. Quando você desistir e você falar, vou lá tentar de novo, aí você entendeu o que eu tô falando. Se você quer que um gato atravesse a rua, o que você faz? Grit, eu coloco comida ou uma gata no cio do outro lado. Sim, a sua resposta tá correta, velho. E ele vai atravessar tranquilamente, mas o que faria? Pensa aqui comigo. O que faria ele atravessar a rua correndo? Um cachorro atrás dele, velho. Você percebe que o medo faz os animais se moverem bem mais rápido? Esse é o mecanismo da motivação no cérebro. Foi útil para a sobrevivência das espécies durante os milênios de toda a evolução. E o Blue Lock explora isso. Cara, se você perder, teu sonho acaba. Tu vai ter que voltar pro tempo. Tu vai ter que trabalhar na loja da sua mãe. Todo o tempo de vida que você dedicou ao futebol vai pro lixo. Você realmente acha que sem isso os jogadores teriam tanto resultado? Tudo bem que a gente tá falando de anime, né? Mas o japonês que escreveu esse negócio aqui estudou a psicologia do flow, mano. Não é pouca coisa. São anos de pesquisa pra descobrir as coisas que o cara tá te mostrando num simples mangá, velho. Então, se você quiser ver o cachorro que tá atrás de você agora mesmo, que você ainda não tá vendo, dá uma respirada e vem que eu te mostro. Eu aprendi com o dono do RD, que eu já comentei aqui no vídeo, um conceito de último da fila. Cara, eu tô tremendo, mano. Quando tem algum problema na sua casa, alguém vira e pede ajuda pra você. Você vira e pede ajuda pra outra pessoa, que vira e pede pra outra pessoa. Mas sempre tem uma pessoa que é a última dessa fila. É no colo dela que as bombas estouram. E ela segura as pontas, tá ligado? Ela é o pilar. Porque se der merda, o povo sabe que pode contar com ela. Hoje, pra mim, essa pessoa é meu pai. Apesar de eu já ter saído de casa, eu sei que se der alguma merda aqui, velho, e eu perder o emprego de uma hora pra outra, eu posso ligar pra ele e trabalhar por dia, tá ligado? Eu não vou passar fome, eu tô seguro disso. E eu te pergunto, mano, quem que é essa pessoa pra você hoje? Por quanto tempo ela vai poder te ajudar? E quando você precisar ajudar ela? O fato é que um dia não vão ter mais adultos no mundo, cara, só nós. Beleza, se você tá estável, o mérito é seu, mas imagina, se passaram 10 anos a partir de hoje, é como bom, a minha né? audiência média até 24 anos, assim, você com 30 e poucos anos aí, já com barba na cara e pá, se imagina comigo que eu tô me imaginando também. Você tá trabalhando com um emprego normal, você não foi atrás do que realmente queria fazer, você não se tornou policial, bombeiro, médico, vendedor, advogado, youtuber, empresário, sei lá o que caralho
área que você quer fazer. Você se casou, teve um filho e toda a sua renda vai nas contas da casa. De repente você recebe uma ligação com o nome de um familiar próximo na tela do seu celular. Você atende. Oi? Há quanto tempo, né? Tô ligando pra avisar que o estado do pai piorou. Provavelmente ele tem mais 3 dias de vida. Seria bom você vir visitar ele antes disso. Você sabe, mano, que uma cirurgia de 200 mil pode salvar ele. E com certeza ele viveria mais 10 anos com saúde. Mas tá tudo bem, né? Ninguém tem esse dinheiro. Nem você 10 anos com saúde. Chorei escrevendo, falando e editando a sua parte. Se tu vê isso. Comenta a Comenta a piada piada pra pra gente rir juntos. Mas tá tudo bem, né? Ninguém tem esse dinheiro. Nem você, nem seus irmãos e nenhum de seus parentes é rico. Mas você lembra de você quando tinha 20 anos? Se você tivesse ido atrás do que queria, tivesse ido atrás do seu sonho com garra de verdade, você poderia ajudar agora. Mas era mais fácil ir atrás de um trabalho qualquer depois da escola ou faculdade e relaxar, né? Curtir a vida. Ah, é uma situação hipotética, Grit, nunca vai acontecer. Mas se acontecer, velho, você não sabe. Se der uma merda hoje, você pode fazer o quê? Você pode ajudar? Se acontecer alguma coisa com seu pai, cara, você pode fazer, cara? E eu não posso fazer nada. Ele se emocionou muito. Sou impotente. Hoje, se estourar alguma merda, você pode olhar pra trás e falar: pai, mãe, me ajuda. E quando tu olhar pra trás e não tiver ninguém, sabe? E quando tu for o último, Para, cara, eu vou chorar quando tu também. for o último dessa fila, tá com medo agora? Porque eu tô, mano. Então Moço, usa esse medo chora como não, por motivação favor. e Eu vai, chorar, eu mano. choro também. Agora, da próxima vez que tu tiver 30 meu Deus do céu, até me embolei. Agora, da próxima vez que tu tiver 30 minutos rolando no TikTok, tu vai lembrar disso e a procrastinação vai sumir feito mágica. Quando eu decidi mudar o horário em que trabalhava do normal pras 4 da meia-noite, mano, eu fiz isso pensando em ter amanhã livre pra trabalhar nesse canal. Não que alguém além dos meus 2 melhores amigos saibam que eu sou o dono desse canal, mas na época, meus pais desaprovaram a decisão de mudar de horário, sabe? Porque eu pegava meu irmãozinho na escola e quem que ia fazer isso no meu lugar, né? Meus amigos também não curtiram a ideia porque eu ia estar menos livre, né, pra sair com eles, e meus colegas de trabalho não gostaram também, porque segundo eles eu era um bom funcionário que ia fazer falta, mas o tempo passou, meus colegas colocaram outro no meu lugar, nada de novo no funcionamento das empresas, né, meus amigos me veem menos, mas quando a gente se vê, e eu aproveito de verdade cada oportunidade que eu tenho de ver eles, sabe? É muito bom, porque é escasso, a minha relação com os meus pais melhorou demais depois que eu saí de casa, e adivinha, depois que eu mudei de horário, eles se viraram. Todo ser humano tem esse poderzinho de se virar, sabe? A real é que ninguém depende de você. No Blue Lock, os jogadores não têm pra quem pedir ajuda. E mais cedo ou mais tarde na vida, você vai ter que se virar sozinho também. E ainda mais, vai ser a árvore que dá sombra e descanso às pessoas que um dia já foram a sua sombra e descanso, mano. Mas você só vai poder fazer isso se ignorar algumas opiniões hoje. Porque se você só quiser agradar, você vai permanecer fraco e esquecer do seu propósito. E pra quem não sabe qual é o seu propósito ainda, é simples, como disse David Goggins. Quer achar o seu propósito? Olha no espelho. Seu propósito é você. Você precisa ser mais egoísta. Caramba. Palmas melhores pra roteiros que eu já vi na Pô, vou botar de vídeo, tá? Vou botar no Stream Deck um botãozinho de palmas. Que toda vez que o vídeo merecer palmas, Vai as ter palmas serem palmas. dadas. Caramba. Sensacional. Caralho, que vídeo bom. Que vídeo bom, véi. Uhum. Que vídeo bom. Não é à toa que o canal dele já tá com 33 mil. Merece muito. Que vídeo bom. Nossa. Sensacional. Pô, bom que teve o resultado, né, do Aham. vídeo dele. Pô, 300 mil views. É muita view. Sim, um vídeo grande, né? Um vídeo 29 grande, minutos. vídeo, pô, de meia hora. Mas, pô, sensacional. Concordo pra caralho com tudo que ele falou. Infelizmente eu não... Ele foi falando durante o vídeo aí deixou... Foi. Uhum. Pô, Até mas acho que foi até melhor. essa última parte que ele falou sobre o último da fila. Quem é a pessoa que os BOs caem no colo dela? E é exatamente, o momento vai ser o nosso. Vai ser Sabe, a tipo, gente, vai ser o último da é fila. aquela parada, tipo, apesar de eu saber que a maioria do público, tanto é estatística aqui no canal, né? Tipo, a maioria do público que acompanha a gente tem mais de 24 anos. Sim.
Por incrível que pareça, 85%, 84% tem mais de 24 anos. Então, É um público mais um velho, público né? bem mais velho. Que já saiu da casa já dos saiu pais. das casas dos pais. Ou não. Ou já trabalha. né? Ou não. Mas a grande maioria trabalha, nem todo mundo saiu da casa dos pais, mas esse vídeo, por exemplo, pra gente, eu saí da casa dos pais, a gente saiu já tem uns anos já, né? Mas mesmo assim, funciona, talvez não em tudo, mas muita coisa faz sentido, muita Sim. coisa, velho. E, pô, são coisas que... Pô, é um vídeo que é pra se ver mais de uma vez, eu acho. Realmente. Vem partes, né? Tipo, ele traz muita reflexão. Vale a pena você ver com mais calma, tipo, pausar ainda mais, porque ele fala pontos muito importantes. Tipo, no começo do vídeo, a thumb, você precisa ser mais egoísta. Eu falo, putz, Por não sei quê? se eu concordo, É. não sei se eu vou entender o ponto dele. Nossa, mas ele esmiuçou muito, muito, muito Trouxe de bem. uma forma muito leve. E é isso. Comenta o que vocês acharam, deixe indicações de outros vídeos pra gente poder Se trazer. inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.